gente, bom dia. Vamos para a nossa live do mês aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a caminhada como atividade física. Eu tenho como convidada hoje a nutricionista Luana Bellon. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda. Tudo certo, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Por participar dessa live e muito obrigada. Ai, que bom. Luana, eu sei que você é uma apaixonada por correr, né? Pela corrida. Uhum. Queria saber como que começou essa tua paixão por correr, Ai, legal. por esses Primeiro, eu vou apresentar. Bom, sou nutricionista Luana. Sou graduanda, fui, né? Fiz, me formei pela PUC Paraná, né? Atualmente faço pós-graduação em neurociência do comportamento. Sou educadora em diabetes, né? E também atuo na parte de nutricionista esportiva. Então, eu tenho todas essas vertentes que eu atuo. Atuo atualmente na área de clínica, então de consultório, certo? E também sou nutricionista de uma assessoria de corrida, né? Da Trainer aqui de Curitiba. Então, já dentro de uma assessoria também. E respondendo essa pergunta, como começou então toda essa minha paixão por corrida, eu falo que eu nem sei, na verdade, quando que começou. Porque desde quando eu era nenezinha, meu pai já me levava junto na corrida dele. Então eu ia no carrinho, então eu ia e daí eu participava. Já participei de muitas provas assim com ele, passava na chegada e tudo mais. Então eu falo que a minha relação com a corrida é de berço, assim. Eu não sei dizer exatamente quando começou, mas sempre eu tive alguma relação com a corrida, né? Claro, eu fui praticando esportes também nesse meio, mas atualmente encontrei muito na corrida e é onde que eu estou atualmente. Ai, que legal! Sim, Interessante, você vê como veio o costume mesmo de casa, né? De como sim. as crianças trazem isso, né? Como que vem de berço, né? Isso é muito Sim, legal. sim, inspiração, né? A gente vê aquilo lá, a gente convive com aquilo e a gente, querendo ou não, acaba se identificando, né, também. Então a gente acaba praticando. Entendi. Ai, que bom, fiquei feliz por saber disso, né? As pessoas verem que podem inspirar os seus filhos também com os bons hábitos, né? Exatamente, exatamente. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a caminhada, até eu queria pôr esse assunto, porque hoje em dia se fala muito sobre atividade física, só sobre musculação, né? Ah, fazer atividade física tem que ir para academia. Uhum, Mas, na verdade, atividade física pode ser qualquer tipo de atividade física, né? Não apenas a academia, né? E muita gente não se adapta com esse estilo, uhum, né? Levantar peso. E você pode fazer qualquer tipo de atividade física para ter uma vida saudável, né? Correr, andar de bicicleta, fazer outro esporte, dança, pilates, tem tantas opções, né, que a gente pode ter. uhum, E hoje em dia tem cada vez mais estudos mostrando os benefícios da caminhada e da corrida, né, uhum, que fazem tão bem quanto o exercício de peso, né, de força. uhum, E até trouxe aqui um estudo do Jornal Americano de Cardiologia que mostrou que indicou que mesmo quem corre apenas de 5 a 10 minutos por dia em baixa intensidade pode ter a chance de viver mais comparado com quem não pratica atividade física, né? uhum. E a pesquisa ainda descobriu que quanto mais a pessoa correr, tanto em distância quanto em tempo, maior será a sua expectativa de vida, né? É, Então, é muito interessante até para as pessoas não terem mais tanto preconceito com correr, né? exatamente, exatamente. E eu também gosto de dizer que, tipo assim, todo mundo sabe correr. Todo mundo sabe correr. Pode perceber que, assim, coloca um leão, um tigre atrás de você. O que acontece? Certo? Você vai correr. Então, assim, todo Uhum. mundo tem essa capacidade de correr. Só que ainda não sabe, né? Enfim, você ainda não chegou essa parte de você, né? Então, correr também é um movimento muito similar à caminhada, que é algo que a gente faz sempre, né? Então, assim, claro que com a prática você vai se aperfeiçoando na caminhada, corrida, mas de início é uma prática muito fácil, né? Em qualquer lugar que você tenha um chão, tenha uma estrada, tenha uma rua, você consegue praticar. Então, é um esporte muito fácil de se praticar, né? Então, Uhum. tem fácil acesso,
tudo isso, né? Então, facilita bastante. Como você comentou, né, essa questão de estudos mostrando que pessoas que caminham, que correm, estão cada vez mais propensos a viver mais. Isso é por conta de todo o trabalho cardiovascular, né, que a gente faz durante essa prática de atividade física, né? Coisa que não acontece Sim. na musculação, né? Porque a musculação, ela é utiliza-se da força para fazer a contração muscular, né? Então, ele acaba sendo um exercício anaeróbico. A gente não utiliza o oxigênio durante a produção, né, de força. A gente não utiliza o oxigênio. A gente, querendo ou não, a gente tira depois, né? Então, é de curta duração. Então, o treino de força, né, de musculação, de alta intensidade. Já a corrida e a caminhada, então, ele trabalha diversos músculos, né? E principalmente com a função cardiorrespiratória, né? Tornando isso um exercício aeróbico, que é quando a gente utiliza do oxigênio para a gente fazer a produção daquela energia para a gente replicar isso em ação, né? Então, essa é a principal diferença, então, entre exercício de força, que seria um exercício anaeróbico, e tem a corrida e a caminhada e outros aeróbicos, né, que a gente chama, bike, por exemplo, natação, que daí seriam exercícios aeróbicos que utilizam, então, do oxigênio para fazer essa produção de exercício, né, de ação. Uhum, isso mesmo, exatamente. E, então as pessoas têm medo, não vou fazer uma caminhada, uma corrida e não estou levantando peso, então é menos eficiente. Não, né? Existem outros processos que estão acontecendo no nosso corpo, como você explicou, que são tão eficientes quanto, né? Exatamente. E muitas vezes a pergunta que chega para mim é tipo assim, Ana, o que eu faço? Corrida ou musculação? Eu falo, assim, tudo depende, sabe? Porque, assim, qualquer exercício é melhor do que o sedentarismo. Começamos desse princípio, né? Então, qualquer Exatamente. é melhor do que o sedentarismo. Mas a corrida precisa também ter um treinamento de força, assim como o força precisa de um condicionamento aeróbico. Então, um depende do outro. Eu falo que os dois têm que caminhar junto, não é escolher um ou outro, né? Então, assim, nós Uhum. exercícios específicos de força para a gente fazer um fortalecimento muscular, para a gente ter mais potência, para a gente ter mais força na hora da corrida e também da caminhada. Assim como as pessoas que fazem apenas o treinamento de força, elas também precisam de condicionamento aeróbico para que a gente possa colocar, então, oxigênio dentro da gente, fazendo corrida, caminhada, até tipo dentro da academia mesmo, mas para a gente funcionar essa função cardiorrespiratória para mandar oxigênio para os nossos músculos, que são as pessoas que, enfim, treinam força, né? Gostam de ter saltados e tudo mais. Então, também precisa ter um treinamento de exercício aeróbico, que seria a corrida, ou caminhada, ou a bike também. Uhum, exatamente. Acontece muito, não sei se acontece com você, algo parecido, né? Mas em consultório as pessoas perguntarem, eu vou para a academia, vou fazer musculação. Uhum. Posso fazer só levantamento de peso ou faço só esteira e bicicleta? Não, você vai fazer os dois, né? Como você explicou, os dois são necessários, né? E se você vai fazer uma caminhada, uma corrida na rua, no parque, você também tem que ter uns momentos de atividade de força, né? Exatamente, exatamente. E o que eu costumo dizer, coração, gente, também é um músculo. E a gente precisa treinar ele também. Então, a gente treina através dos exercícios, então, de corrida, que trabalha essa função cardiorrespiratória. Então, o coração também deve ser treinado, viu, galera? Exatamente. Até ia te perguntar, né, qual é a dica que você dá para quem quer começar, né, com corrida, com essa atividade? Eu acho que seria mais começar aos poucos, né? Exatamente, Quem nunca correu. exatamente, exatamente. Normalmente a galera começa a se empolgada, vê aquelas blogueiras postando corre, ou até mesmo acompanha a gente e fala, nossa, quero ser igual a ela. Daí acaba correndo todos os dias da semana. Não funciona bem assim. A gente tem que dar o tempo de descanso para o nosso corpo, né? Então, assim, não comece a correr todos os dias. Comece ali 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma semana. No começo é correr, caminhar, correr, caminhar, correr, caminhar, né? Então, assim, não vá diretão, não se mate também. A gente acaba tendo a tendência de lesionar, né? Então, quando, até comentando, voltando um pouquinho do que você tinha falado, se a gente só corre, a tendência da gente lesionar também é muito maior, porque a gente não está então forte para isso. Então acaba lesionando,
né? Eu tenho muitos pacientes que lesiona, já ouvi muitas histórias de lesão, né? Justamente por conta disso. Acaba estimulando demais a corrida, fazendo muitas vezes uma carga muito alta, né, na corrida, fazendo muita força e muitas vezes por semana. Então, começar aos poucos. Então, corre, caminha, corre, caminha. Coloca hoje como meta, hoje eu vou correr 3 quilômetros. Uma voltinha ali no parque. Ah, semana que vem já vou aumentar isso para 5. E vai indo aos poucos, né? Quando você se sentindo confortável com isso também, né? Não vá querendo fazer, já se inscrever numa prova, já querer fazer coisas aos poucos, né? Claro que prova é importante, o clima de prova, né? Mas você ter o condicionamento de treinar durante a semana é importante. Então, comece assim aos poucos, 2, 3 semanas, ou só final de semana, corre, caminha, depois só corre 3 quilômetros, daí aumentando um pouco a distância, né? Então, é caminho. E acho bom colocar também, tomar cuidado se você tem alguma limitação física no sentido de problema de coluna, problema de articulação, né? Às vezes uma hernia de disco, uma escoliose. Sim. Então, sempre é devagar, né? Com Uhum. calma. Exato. Quem tem esses problemas precisa ter uma atividade física, Uhum. né? Até para poder fortalecer toda essa musculatura ao redor dessas lesões, tudo mais, mas tem que ser sempre com orientação indo aos poucos. Exatamente. Orientação de orto e tudo mais, né? Se tem essa. E nesse caminho, sim. Exatamente. Então, vamos, né, pôr também que é a atividade física tão completa, né? Principalmente se você levar a treino de força junto, né? Uhum. Com relação à redução de doenças crônicas. Sim, Né? com certeza. Uhum. Então, vários estudos já mostraram também que quem tem atividade física, e inclusive a corrida está incluso nos estudos, tem menos chances de desenvolver uma diabetes mellitus, né? Estabiliza a pressão arterial. Então, é uma atividade física como qualquer outra. Né? Exatamente. E voltando um pouquinho naquilo lá que a gente comentou, né? Então, ainda essas atividades aeróbicas, né? Elas proporcionam muito mais isso, porque tem toda a função cardiorrespiratória que funciona, né? Com uma melhor nesses exercícios, certo? Então, como a corrida, então, ela é um exercício bem completo, como você comentou, né? Funciona a função cardiorrespiratória e tudo mais, as células, elas acabam ficando mais sensíveis e abertas à insulina. Então, captando mais glicose com facilidade no sangue. Então, isso é o que acontece com relação ao diabetes, né? Então, quando a gente treina, a gente acaba abrindo mais essa célula, ela fica mais suscetível a absorver aquela glicose, certo? Então, assim, o que é a insulina e o que é a glicose, né? Explicando pra galera que também, isso é uma parte do meu estudo, né? Como educadora em diabetes. Então, a insulina, ela é basicamente uma chavinha que vai deixar que a glicose entre dentro da célula, certo? Então, assim, quando a gente pratica atividade física, a gente abre um pouco mais com relação à insulina e acaba entrando mais glicose no nosso sangue, dentro da nossa célula. O que é bacana. Por quê? O que é o diabetes? Tanto o diabetes tipo 2, né, quanto o diabetes tipo 1, é quando a gente tem excesso de glicose dentro dos nossos vasos sanguíneos, certo? Dentro do nosso sangue. Então, a gente tendo essas chavinhas que deixam entrar dentro da célula a glicose, a gente acaba deixando mais livre, né? E sem tanto açúcar dentro do nosso sangue, o que favorece a questão de não desenvolver diabetes, né? Então, tem toda essa questão super Isso. importante. Essencial, né? Importantíssimo, né? Então, eu vejo que muitas pessoas hoje vêm falando que querem fazer uma atividade física, seja ela qual for, para parte estética. Mas Exato. tem que ver que primeiro vem a saúde, a estética vai vir junto como consequência. Né? Exatamente. Então, Uhum. primeiro pense no seu fortalecimento muscular, na sua saúde, todos os benefícios que ela vai trazer, longevidade, né? Prevenção de doenças crônicas, além de melhorar e reduzir as que você já possa ter, né? Exato. E a estética vai vir como consequência depois, né? Exatamente. A gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar sempre, né? E o que eu ia comentar também, que é muito bacana, que é a corrida e a caminhada, ela se popularizou, né? Nos últimos meses, assim, virou uma febre, né?
E por que será que isso aconteceu, né? Eu gosto de dizer que é uma modinha muito saudável, é a modinha mais saudável que o Uhum. ser humano já pode ter inventado, né? Então, após a pandemia, então, as pessoas ficaram muito tempo em casa, acabaram ganhando mais peso, né? E tiveram que recorrer a algum esporte ao ar livre, né? Que não tenha contato Uhum. com o Covid. E foi aí que começou a tendência das pessoas migrar mais para e para as caminhadas, né? Então, e também que gastasse mais energia, né? Para perder esse peso que a gente ganha Uhum. na pandemia e tudo mais. Então, por isso que a corrida é muito bacana. Então, ela envolve todas as partes do corpo, exercício aeróbico, e a questão que daí gasta, né, mais energia, querendo ou não. A gente muitas vezes pensa, corrida gasta mais que musculação. Ah, isso é verdade, mas a gente precisa de um para o outro, né? Então, assim, a gente. Exatamente. Por que que acaba gastando mais? Porque é um exercício aeróbico, porque a gente utiliza do oxigênio para gastar aquelas as moléculas de gordura, né? Então, assim, querendo ou não, gasta mais. Mas um exercício de força bem feito também gasta bastante energia. Uhum. Então, a gente Ex- tem que ponderar por esses dois lados. uhum. Isso mesmo. E até foi interessante que você falou da pandemia, né? Então, muitas pessoas ficaram com sequelas, com problemas respiratórios, né? Devido à pandemia, devido ao Covid, né? Então, a atividade física é essencial também para essas pessoas, né? E uma forma muito saudável é realmente correr ao ar livre, né? Uhum, claro. Quem, Como eu quem falei, não você pode quer ficar quer ficar em um ambiente fechado, com muita gente e tudo. Aí tem pessoas que criaram uma certa fobia por ambientes com muita gente, como uma academia, né? Mesmo escolhendo horários mais calmos, né? Então, Aham, vamos para outras formas que você se sinta mais seguro, né? exatamente, exatamente. E eu acho que é um ponto, assim, não é tanto a ver com a nutrição, mas eu acho interessante falar, que é, hoje em dia, o que complica um pouco é a segurança, né? É, Não é tem todo lugar que a gente pode ir para correr. um. Sim, sim. É um ponto assim que a gente, claro, tem que cuidar, né? Mas eu É. falo que escolher os melhores lugares para fazer isso. Mas eu falo que nunca isso pode ser um impedimento, né? Então, se você Uhum. não, sei lá, perto da sua casa não é tão adequado, então vai para outro lugar, corre em outro lugar, algum lugar que você se sinta mais seguro, né? Nunca isso pode Uhum. ser um impedimento para isso. Você tem que achar uma solução para isso. A gente tem que achar a solução. Ah, se não é tão seguro nesse lugar que eu vi, vou tentar em outro lugar que eu acho que possa ser mais seguro, né? Então a gente vai trabalhando essa questão. A gente tem parques, né? Muitos parques têm polícia, enfim, eu convivo aqui com vários parques aqui perto e sempre tem polícia municipal, outro tipo de polícia também. Então, cada vez eu acho que tem essa tendência maior, né, da questão de se preocuparem também com essa segurança, né, da galera que acorda às 5 horas da manhã, vai correr no parque. Então, tem toda essa questão. Claro, sempre se sentir seguro, né? Se você não se sente seguro, então, correndo em tal lugar, vai em outro lugar que você pode tentar achar segurança. Exatamente. Achar, se você realmente quer essa atividade, então você tem que achar uma forma, né? Não coloque empecilhos, coloque soluções, Exato. né? E acho que muito, assim, aumentou muito o assunto que a gente fala muito na nutrição, linkando com a atividade física, é a qualidade do sono. Então, Sim. hoje está mais que comprovado que a Uhum. qualidade do nosso sono Uhum. é essencial para a nossa saúde, Exatamente. né? Exatamente. Devido a vários fatores hormonais, né? Antidepressivos, antiestresse, várias situações. E a corrida é uma ótima atividade, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida com relação ao nosso sono. Exatamente, exatamente. Então, como você comentou, então, assim, a atividade física no geral, né? Todas as atividades físicas, então ela tem essa capacidade de regular o nosso sono. Isso porque está praticando atividade física, então, a gente libera uma substância química chamada adenosina, né? Que contribui para o funcionamento do hormônio que é da melatonina, que é o responsável por Uhum. regular. Então, é um que liga no outro que acaba gerando todo esse benefício, né? Pode perceber que, quando você faz algum exercício, vai na musculação, algo do tipo, você indiretamente já consegue dormir melhor, nossa, dormir bem, pegar no sono, né? Então, tudo isso fui, né? E querendo ou não, uma noite regulada, um sono regulado,
traz muitos benefícios para o nosso metabolismo. Então, acaba deixando o metabolismo mais adequado, o que acaba emagrecendo, acaba gerando outras consequências, né? Então, por exemplo, o ganho de massa muscular, você precisa ter um sono adequado, né? O emagrecimento, você precisa ter um sono adequado. Então, se você tem atividade física, então você acaba tendo, Uhum. né? Exatamente, uma coisa leva a outra, né? E tudo se combina ali, né? Exatamente, exatamente. E com relação, então, ao que você comentou, né? Tem muito essa relação de felicidade, né? Essa questão de estresse, de depressão, né? Que o exercício físico, ele acaba Uhum. ajudando, né? Então, assim, tem todos os estudos comprovando que pequenos Uhum. exercícios fazem toda a diferença para pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, né? Acaba regulando tudo isso. Justamente porque a prática de atividade física, ela libera triptofano, que é um Isso. precursor de serotonina e também libera dopamina, libera endorfina. Todos esses hormônios são muito interessantes, então, que promovem a sensação de bem-estar, a sensação de recompensa, né? Ele inibe o estresse, inibe a irritação e também é um analgésico natural, né? Então, você, praticando essa atividade física, você está regulando todos esses hormônios, né? Que estão relacionados à sensação de bem-estar e de felicidade também, né? Uhum. Exatamente, né? São sensações, são hormônios essenciais, né? Uhum, Geralmente, quem tem um estado de depressão, de ansiedade, né, seja leve ou não, normalmente são pessoas que não têm atividade física, né? Estão naquele ciclo de rotina, né? Trabalho, casa, né? E não tem uma rotina de atividade física. E às vezes é uma coisa, né, simples que a gente coloca na vida da pessoa, a atividade física, que já resolve muito, boa parte, né, dessa situação. sim, sim, sim. Não, pacientes relatam, nossa, treinei, nossa, estou muito bem. Você já se sente muito, Uhum, né, com a prática de atividade física. uhum, Mesmo que seja 2 vezes por semana, isso já vai acostumando o seu corpo a liberar mais desses hormônios que acabam deixando você uhum. mais com essa sensação de bem-estar mesmo. Uhum. Até uma dica, até por experiência pessoal, os dias que você está mais nervosa, mais estressada, às vezes aquele dia que deu tudo errado, que você se estressou, aí você fala, ai, não vou para academia hoje. Não, gente, vá. É nesse dia que o seu treino, a sua corrida vai render mais. É Exatamente, que você vai, após, quando termina o seu exercício, você fala, meu Deus, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz, exatamente. né? E é o melhor dia. Exatamente, exatamente. Porque muitas vezes, ai, não tenho tempo, não tenho tempo, mas a gente tem que encaixar, né, como prioridade a gente tem que se cuidar, né, porque, querendo ou não, essa atitude Uhum. vai trazer resultados para um futuro, né, querendo ou não, ela traz para agora também, mas também para um futuro, para você não ter essas Uhum. questões emocionais, né, abaladas no futuro. Então, fazendo agora um pouquinho, pelo menos, já faz diferença. Exatamente. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não tenho, né, como você falou, não tenho tempo. Uhum, Não tenho, levanto muito cedo e chego em casa muito tarde. Então, uma sugestão, às vezes, se você é, volta para casa de ônibus, desce 2 pontos antes e faz essa caminhada de 20, 25 minutos até em casa, uhum. né? Ache outras formas. Passear com o cachorro pode ajudar também. Também. Não, tem várias pode ir colocando, assim, aos poucos, como as metas mesmo, sabe? Ah, hoje vou fazer 10 Uhum. minutos. 10 minutos já é melhor do que nada, né? Então faça 10 Uhum. minutos ali. Então dá para encaixar. Eu sempre falo, a gente nunca vai achar um momento que a gente tem tempo para alguma coisa, né? A gente tem que Uhum. encaixar, né? Sempre a E gente vai ter alguma coisa que vai ser prioridade. Então, a gente tem que colocar a final gente de semana, nem que seja só final de semana, mas dê um jeito de cuidar de você, que é muito importante. exato. Né? Luana, tivemos algumas perguntas na caixinha de perguntas, ou tivemos mais perguntas, então eu vou pôr aqui para você responder com a gente. Tá bom, A primeira, na verdade, você meio que já respondeu ali no início, né? Que é qual a diferença de correr na rua e na esteira. certo. Assim, por mais que não pareça, é bem diferente, tá, gente? Então, assim, enquanto na esteira você tem uma superfície regular, né?
Na rua você tem muitas variações de superfície, né? A esteira você tem uma velocidade constante. Já na rua, a velocidade que você está correndo varia. Então, assim, a corrida ela exige muito mais por esses motivos, né? Além de que na esteira é muito mais conforto também você correr, né? Mas a maior diferença que eu acho é que na corrida de rua, você coloca o ritmo. Não é você que coloca a velocidade que você está correndo. Já na esteira, você clica lá no botãozinho, você vai naquela velocidade, né? Então, assim, na rua, normalmente relata que sente bastante essa questão de que, nossa, eu que preciso da força para fazer essa velocidade, né? Então, essa é a principal diferença, certo? Mas, assim, eu falo que varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que acho muito mais difícil correr na esteira do que na rua, né? É muito Tipo, é do costume de cada um também, né? exato, é costume, enfim. Então é muito relativo, assim, o difícil da rua, o difícil da esteira, né? Mas claro, eu sempre falo que correr na rua é muito mais, libera muito mais hormônios, querendo ou não, né? Porque você tem exposto ao sol também, você tem vitamina D, então é muito bacana tudo isso. A paisagem é diferente, então você se distrai, então tudo isso pode ser benéfico também. Então, assim, quando conseguir fazer atividade ao ar livre, é muito mais interessante, claro. Mas, Luana, eu só consigo encaixar o aeróbico ali, depois do meu treino, 10 minutinhos na esteira. Ok, vamos tentar fazer assim, né? Mas quando conseguir, por exemplo, uma semana, fazer uma caminhada com o namorado, com mãe, com pai, com cachorro, alguma coisa assim, já é também, né? Mas tem toda essa diferença de esteira e de rua, sim. Normalmente, quando as pessoas assim, eu só treino na esteira, e, por exemplo, se inscreve numa prova de rua. Nossa, a pessoa acha totalmente diferente, né? Então a gente tem diferença sim. Tem, né? A próxima pergunta ali é da Cíntia, de Santos. Ela perguntou o que comer antes de fazer a corrida, de sair na rua para correr. Certo. Então, o que comer antes, eu também falo que é muito relativo. Por quê? Depende do horário que você treina, né? Então, às vezes você vai correr no almoço, então o seu pré-treino vai ser o almoço, né? Às vezes você vai correr tarde da noite, então não dá pra gente colocar algo muito pesado, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que para correr a gente precisa de alimentos com carboidrato de rápida absorção, né? Por quê? Nós precisamos que esse carboidrato seja rápido absorvido para que logo ele esteja no nosso organismo, né? Para a galera entender, o carboidrato é a molécula que dá energia para o corpo, né? Então, ele dá energia para o nosso corpo. Então, a gente precisa que isso seja rápido absorvido para que logo esteja dentro do nosso corpo, para que logo isso se transforme em energia, para que a gente consiga correr da melhor forma possível, né? Então, assim, até tive um relato de um paciente que começou há pouco tempo, colocamos a ideia de pré-treino para ele. Ele, nossa, Luana, fiz o meu melhor treino da vida com esse pré-treino agora, né? Então, porque muitas essa fonte de energia próxima ao treino ajuda mais a gente ter um treino muito bom, né? De qualidade, assim. Então, o que a gente poderia colocar como fontes de carboidratos de rápida absorção nessa ideia de pré-treino? Então, assim, eu gosto de colocar bastante banana com doce de leite, por exemplo. É bem bacana. Tapioca com doce de leite, banana, também pode ser uma boa opção. Pão com geleia também. Pão normal, não integral. Para integral a gente tem as questões das fibras que retardam um pouco da absorção também desse carboidrato. O mais interessante é um pão branco mesmo. Suco de uva também é bem interessante, porque tem altas concentrações de carboidrato e rápida absorção também. Então, os alimentos são mais interessantes para a gente comer e treinar, né? Isso. Lembrando, como você mesma falou no início ali, depende do horário que você vai correr, né? Exato. Que a gente pode usar a sua alimentação, né, dos horários normais como o seu pré-treino também, né? E também lembrar o cuidado, se você vai no meio da tarde, por exemplo, que tá um sol a pico, alguma coisa assim, então que tem que cuidar, né, com excesso de calor também, né? Tá? Então tá bem alimentado, nunca ir em jejum, principalmente em horários muito quentes, né? A questão da hidratação também que eu comentei, muito importante. Você ter o consumo adequado de água, tanto durante o treino quanto ao longo do dia, porque a gente se hidrata bastante, né? E claro, não é o foco aqui dessa live, mas assim, para as pessoas que têm alta performance em corrida, né, fazem distâncias, também precisam se preocupar com a questão de sais minerais também, porque a gente acaba perdendo bastante quando a gente faz a corrida. Sim, exatamente. Mais uma perguntinha da Michele de Brito.
Minha amiga médica aqui de Curitiba perguntou como preservar a saúde das articulações. Certo. Assim, as articulações, claro, envolve toda a questão de corrida, né? Mas o que eu falo que o principal nas articulações é você fazer um treino de fortalecimento. Muitas vezes a gente pensa na ideia de já suplementar com colágeno e tudo mais, mas querendo ou não, o colágeno é uma proteína, né? Então, assim, você tem que ajustar a primeira quantidade de proteína que você está consumindo, né, no seu dia, para depois a gente pensar se precisa realmente suplementar uma ideia de colágeno para fazer, então, esse suporte articular, né? Mas se você fazer um treino de fortalecimento específico para a corrida, isso já contribui também para você não ter esse desgaste da articulação e causando uma lesão, né? Mas com relação à alimentação, se preocupar primeiro em consumir a quantidade de proteína no seu dia e depois a gente vê a necessidade, claro, com o nutricionista, se é necessário a gente suplementar o colágeno, né? Exatamente. E caso você tenha algum problema de articulação, dê bem uma orientação antes, né? E aos poucos, né? Como a gente falou, nunca sair correndo quilômetros de uma vez só, se você tiver algum problema articular, né? Exato. Uhum. Como aguentar correr bastante? Pergunta do Gustavo aqui de Curitiba. Aí já é treino aos poucos, né? Exatamente. Você vai aumentando a sua carga aos poucos, né? Sim. E assim, o bastante também pode ser relativo. Para uma pessoa, o bastante pode ser 5. Para uma pessoa, o bastante pode ser 12. Para uma pessoa, o bastante pode ser 40. É uma distância de maratona, né? Então, assim, cada um tem o seu bastante, né? Mas claro que você só vai conseguir progredir distância e ritmo de treino treinando. Eu sempre falo que a corrida é o esporte mais verdadeiro possível. Porque se você treina, você consegue melhorar. Se você não treina, você despenca, você não consegue evoluir, né? Então, como eu comentei antes, não adianta você começar empolgado, correr nos 7 dias da semana, que não é bem assim. A gente precisa dar tempo de descanso, de recuperação para o nosso corpo e correndo aos poucos. E aos poucos você vai conseguir correr esse bastante aí que o Gustavo perguntou. É o mesmo, um princípio parecido com o do levantamento de peso de academia. Você está levantando um peso, você vê que está leve demais, já não está te desafiando, você vai aumentar o seu peso, né? E você vai aumentando aquela carga e deixando mais difícil conforme o seu corpo vai evoluindo com aquela atividade física com o tempo, né? Então é a mesma coisa, você corre, né, num ritmo, viu que dá para apertar um pouquinho, você vai, hoje eu não tô legal, não consigo fazer aquele mesmo ritmo, você vai um pouquinho mais devagar, no outro dia você vai um pouquinho mais, e vai forçando, vamos dizer assim, o seu corpo aos poucos, conforme como o seu corpo está aguentando, né? Exatamente. E assim, é até engraçado, assim, a corrida muitas vezes ela te surpreende, porque você tá ali treinando, né? Enfim, acho até bacana falar a questão de ter um treino individualizado com assessoria de corrida, porque tudo isso faz toda a diferença, né? E você tá ali treinando, aquele treino ali que o treinador passa, beleza? E do nada você começa a ver que você tá correndo mais rápido. Mas tudo isso é o quê? É um resultado do esforço dos treinos. Por mais que você esteja treinando ali, você começa a ver resultado assim muito rápido. De uma hora para outra você vê, nossa, eu diminui o tempo, eu vou diminuindo, e isso vem como resultado do seu esforço, né? Da sua constância. Fala que a corrida também é um exercício de constância. Porque se você fica ali uma semana parada, já regride um pouquinho, já não volta totalmente no seu ritmo, né? Então sempre tem que ter ali uma constância e fazendo o estímulo daquele exercício, né? Então muitas vezes a gente viaja para férias, mas tentar ali manter, né, pelo menos um pouquinho da atividade física, só para a gente tornar, a gente ainda ter a capacidade de como a gente corre ainda, né? Isso mesmo. Tem mais uma perguntinha aqui. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta aqui da Silvana. Posso comer todos os dias? Você tem que comer todos os dias. Acho que ela quis dizer ali como um pré-treino, né? Então, acho que você já respondeu ali, né? Acho que é essa pergunta, né? Depende do horário que você vai fazer a atividade, né? Exatamente, assim, comer, eu sempre falo que todo mundo precisa comer. Tem que comer. Mas comer pré-treino, então, tudo depende do horário que você vai correr ou não. Se tem essa demanda, né? Muitas vezes a pessoa fala, tá, mas eu não sinto fome, ou às vezes eu enjoo, tem muita gente que fica enjoada, a gente tem que achar outras alternativas também, né? Então, eu consigo
consumir nada sólido nesse momento. Tem questões de carboidrato, né, em pó, que a gente pode diluir em água, pode usar isso no treino. Então, tem várias alternativas que a gente tem que explorar. Mas tudo isso com acompanhamento, né? Não vai saindo, assim, vou comer doce de leite sempre. Não, tem que estar calculado a dieta, né? Exatamente. Isso a gente coloca tudo Sim. da dieta. Sim, nós demos aqui exemplos, né, de alimentos, né, colocamos o doce de leite, a geleia, mas isso é claro dentro de um cálculo de quantidades, né, não é pra você comer um pote de doce de leite, tem tudo controlado, a quantidade correta para você, para cada um, né. Exatamente. Outras opções que eu até não comentei, né, mas é válido a gente reforçar, a questão de bananinha também pode ser uma boa opção, né, goiabinha é Uhum. uma boa opção. Então, muitas vezes, assim, ao doce de leite, caiu bem, a gente vai tentando outras alternativas. Sim, sim, com certeza. Os géis de carboidrato, né? Então, que são interessantes também Uhum. para a gente usar durante a corrida, mas também, às vezes, colocar como estratégia de pré-treino também é utilizado. Uhum. Pergunta da Sônia de São Paulo: como fazer em dias de chuva? É, E bem que é isso, complica. tá? Aqui em Curitiba, É. que é isso. Mas assim, correr na chuva não é das sensações mais agradáveis, claro, né? Mas assim, quando a Uhum. gente tá correndo no meio do treino, acaba chovendo, acontece. E até eu falo que é Sim. gostoso, né? Limpar um pouco, refresca um pouco para correr, né? Já peguei algumas provas de longa distância que tinha também chuva, né? Então, assim, mas se tá chovendo hoje, por exemplo, num dia super fechado, se não dá para ir na esteira, coloca o treino da corrida no dia seguinte, né? Tem que ter Uhum. esses, essas exceções, né? Uhum. Se adequar, né? A rotina. A gente não pode controlar o tempo, infelizmente. Mas, assim, eu, eu prefiro com chuva do que com sol escaldante, tá? Então, Ah, com certeza. ajuda É, a bom. eu acho que a gente falou muito de pré-treino, mas a gente pode falar do pós também, né? Depois que a gente terminou essa atividade, essa corrida, a gente foi para casa, o que que a gente faz agora? Sim, exatamente. É Assim, uma dúvida muito comum. do horário, né? Do horário que você volta, normalmente isso pode ser o seu próprio jantar, o seu próprio almoço ou um lanche da tarde, mas sempre a questão de ter, então, proteína, claro, mas também ter o carboidrato que a gente também perdeu, né, com relação a gente gastou bastante energia correndo, então a gente precisa também ter o carboidrato atrelado à proteína, então refeições completas, sempre trabalhando a ideia de pós-treino, então sanduíche natural, recheado com frango desfiado, com creme de ricota, também a ideia de uma panqueca de banana, bem gostosa, fica uma delícia. Iogurte com whey, fruta e granola, também uma opção que é bem bacana de passar. Dependendo do Uhum. horário, Luana, tá muito perto do meu horário do jantar. Às vezes coloca um ovo ali, um ovo mexido, com queijo, tomatinho, alguma coisa assim, já é suficiente, né? Mas eu sempre falo que Uhum. assim, não necessariamente a gente precisa colocar proteína no pós-treino, porque a proteína, ela é importante no total do dia, né? Então, assim, você precisa Uhum. cumprir com a proteína no dia. Se isso tá distribuído ali no seu pós-treino, show, maravilha. Mas você tem que cumprir com a proteína do dia, né? Então, assim, é bem importante Uhum. reforçar isso, porque muitas vezes a gente fala, não, no pós eu já tenho que sair chacoalhando o whey aqui na shakeira, porque assim, Aham. não, né? A gente tem que cumprir com a quantidade de proteína que a nutricionista faz lá os cálculos e tudo mais, né? Que é necessário para você consumir ao longo do dia. Isso está no seu pós-treino? Maravilha, né? Mas é sempre importante, então, a gente ter refeições principalmente completas após a corrida. Porque a gente tem um desgaste muito grande, né? De energia e tudo mais que precisa suprir. Até por conta da recuperação, né? Recuperação muscular. Uhum. Precisa ter Isso. uma refeição completa justamente para fazer essa recuperação muscular, para você estar pronta para a próxima atividade física logo, né? Porque se a gente Uhum. não consome a quantidade necessária de proteína quanto de carboidrato, a nossa recuperação muscular é muito mais lenta e a gente acaba ficando até fadigado por mais tempo, mais dolorido, sabe aquela dor assim que a gente sente depois Uhum. da atividade física? Muitas vezes é porque você não consumiu a quantidade de, de, de macronutrientes Proteína. que precisa durante o dia, né? Então a gente precisa esse suporte completo ao longo do dia para você conseguir ficar bem e recuperado após. Uhum. Isso. É,
Porque a proteína, como você falou, é a quantidade, você tem que bater a quantidade diária que nós precisamos. Cada um tem a sua necessidade. Uhum. E depende muito também da intensidade do exercício que você faz, Exatamente. né? Então, se você é um atleta, você está treinando para uma maratona, tudo, também vai diferenciar a quantidade de proteína que você precisa. Não é a mesma para quem faz uma caminhada comum de dia a dia, vamos dizer assim, Uhum. né? De uma atividade física simples. Uhum. Então, tudo com acompanhamento de um profissional nutricionista vai te orientar quanto que é o adequado para você, quantidade de, né, dos macros assim, em si, né? Não só a proteína, Uhum. para você ter toda essa parte saudável, né? E tem muitas pessoas que são um pouco desesperadas, né? Terminei minha atividade, eu já vou tomar meu whey. Já ficam Uhum. desesperadas. Não, gente, não precisa ser assim, né? Exato. Uhum. O consumo da proteína, a gente fala que é cumulativo do dia, tudo que você consumiu no seu dia, né? Como você falou, não é uma coisa de absorção imediata, Uhum. né? Não é igual o carboidrato de absorção rápida, que a gente falou, que é para dar energia no pré, né? Uhum. Exatamente. Tem que ser o total do dia, né? Uhum. Isso mesmo. Acabaram as minhas perguntas aqui, Luana. Fiquei muito feliz com a nossa live, adorei. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mas acho que tá bem legal. Gostei bastante. Eu também adorei participar, eu acho muito esclarecedor, né? Até por conta de toda essa, Uhum, né, que vem muitas dúvidas, né? Eu cada vez vejo uhum, mais no consultório começando a correr e sempre surge essas dúvidas. Eu consumo pré-treino, não consumo pré-treino, uhum, como eu faço, como eu faço musculação, faço corrida, eu acho que esclareceu tudo isso aqui uhum. hoje. E é bom a gente, como profissionais da saúde, né, profissionais nutricionistas, dar uma informação correta para as pessoas, Uhum. né, com bases científicas e tudo mais, porque as pessoas ouvem muito esse negócio de blogueira, de artista, né, de pessoas que não são profissionais da área, que às vezes acabam falando muita besteira, Exatamente. né? E às vezes o que foi bom para aquela pessoa não vai ser bom para você, porque cada corpo é único, cada organismo é único, né? Então, Exatamente. é bom a gente estar, como profissionais, aqui passando essa informação, né? Exatamente, exatamente. Então tá bom, Lana, muito obrigada, fiquei muito feliz. Vamos marcar outras lives aí também. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pelo. Se você quiser deixar o seu contato aqui também, fica à vontade. Tá bom, galera. Eu acho que tá aqui, né? Eu acho que a galera consegue me seguir também, se a galera quiser me seguir, Uhum, acompanhar mais sobre isso. Posto bastante nas minhas redes sociais sobre corrida, porque é algo que eu vivo e que eu gosto, eu falo que eu aprendo com a prática. Então, tipo assim, muita coisa dá errado comigo, eu já não faço para os pacientes, né? Então, muito bom a gente testando uhum. coisas na prática mesmo, tá bom? Então, só entrar lá, me sigam lá no Insta e é isso. Beleza, então. Obrigada, Luana. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Fechou. Obrigada a todo mundo que entrou aqui, que participou também. Um beijinho para Beijo, todos. galera. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Karine. Até Tchau.